perceberem que eu não estou gravando, me ajuda, tá bom? Eu entrei pelo da minha irmã, porque o meu não entrou. Quem é que tá falando aí comigo? Gilmara. Ah, Bia. Ah, tá bom. Agora que eu fui ver que é a fotinho da sua mãe ali. Tá bom. Sempre me fala quando acontecer isso, tá bom? Para eu colocar a presença. Mas normalmente eu olho o sobrenome, aí eu descubro quem é o aluno. Já teve outras pessoas que entraram dessa forma, tá? Bom, vamos lá. Vamos lá, então. Bom, na última aula, a gente resolveu alguns exercícios conceituais e contextualizados. Alguns não, acho que até bastante, né? Isso, do capítulo 9, que é de números racionais. Então, a gente vai continuar resolvendo agora, que de agora em diante eu vou tentar resolver todos os exercícios, tá? Isso aí. Então, ó, eu tô agora no capítulo 9, página 218, tá bom, gente? Página, vou escrever aqui, página 218. Ok? Volume 2, tá? Apostila 2. E aí, até o 11, eu já tinha resolvido. Eu vou começar a resolver do 12, ok? Então, vamos lá. Exercício 12. Carlos precisa tomar diferentes dosagens de um mesmo remédio, de acordo com os dias da semana. Ele compra uma caixa desse remédio e consome, segundo a orientação médica, nas segundas, nas quartas e nas sextas, ele toma 3/4 de um comprimido. Nas terças e nas quintas, meio comprimido. Nos sábados e nos domingos, ele toma 5/8 de um comprimido. Em quais dias da semana o consumo desse remédio é maior? Justifique. Bom, na verdade, o que está querendo saber aí? Qual fração que é maior? Né? Se não tivesse enunciado, contextualizado, falando de remédio e tal, qual seria a pergunta? Qual das frações que é maior? 3/4, 3/4, 1/2 ou 5/8? Júlia Parque, as respostas de todos os exercícios estão no portal Eleva. E lá tem respostas comentadas, inclusive, tá? Mas eu vou corrigir também aqui, tá bom? Então, assim, na hora que você estiver fazendo, se você tiver dúvida, dá uma olhadinha no portal Eleva, porque às vezes a gente olha como é que foi feito e consegue entender. E aí, daí para frente, consegue fazer sozinho, entendeu? Vocês têm que usar o portal Eleva a favor de vocês. Você tem um lugar com a resposta lá. Não é a resposta só, é comentário. Ela explica como fazer a questão. Então, tem que pegar, Júlia. Tem que pegar, não tem como não. Se de tudo não tiver como pegar, entre em contato comigo pelo celular que eu mando foto. Mas assim, tem que tentar pegar o mais rápido possível, tá? E as respostas estão no. As respostas não tem na apostila, a resposta tem no portal, tá? Agora, os exercícios, mesmo os enunciados, tem que pegar lá. Nossa, eu já tô no capítulo 9, no primeiro capítulo, tem que pegar mesmo, tá? Bom, então vamos lá.
Alguém entrou depois aí, eu pedi para todo mundo me mandar um e-mail dizendo como está na minha matéria. Tipo assim, professora, estou junto com você, não tenho dúvida. Ou, professora, tenho dúvida em radiciação, não estou bem naquela matéria. Professora, tenho dúvida em tal parte, para eu planejar a revisão, tá bom, gente? Eu sei que tem gente que entrou depois aí e não me viu falar isso. Bom, vamos lá então. Exercício 12, como eu disse, tá querendo saber qual fração que é maior? 3/4, meio e 5/8. Para comparar frações, eu preciso Para comparar frações, eu preciso igualar o denominador. Então, eu tenho que fazer o MMC entre 4, 2 e 8. Vou lá no meu rascunho, 4, 2 e 8. Apesar de que, quando um dos números é múltiplo dos outros, ele é o MMC, tá bom, gente? Isso é uma regrinha. Mas, para quem não decorou, vamos fazer aqui. 8 dividido por 2, 4. Por 2, 1, 1 e 2. Por 2, 1, 1 e 1. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, o MMC é 8. Isso quer dizer que eu vou escrever as frações equivalentes a essa aqui. Estou no capítulo 9, tá, Matheus? Com o denominador 8. Então, o denominador de todas essas frações agora vai ser 8. Se eu mudo o denominador, o numerador tem que mudar também. Como? Eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 8 dividido por 4, 2. 2 vezes 3, 6. 8 dividido por 2, 4 vezes 1, 4. 8 dividido por 8, 1 vezes 5, 5. Repare que quando o denominador não muda, o numerador também não muda, tá bom? Agora, eu consigo dizer quem é a maior. Quando os denominadores são iguais, vai ser maior quem tem o maior numerador também. Entre 6, 4 e 5, a maior é 6. Então, e esse 6/8 é a mesma coisa que 3/4, que ele toma nas segundas, quartas e sextas. Então, em quais dias da semana o consumo desse remédio é maior? Resposta: segundas. É errado escrever assim, né? Vamos escrever o certinho. Segundas, quartas e sextas. Justificativa: pois 3/4 é maior que 1/2 e 5/8, conforme cálculos, né? Na verdade, quem está provando aqui são os cálculos. Ok, gente? Vou tirar a foto e mandar para vocês, tá? A letrinha não é das melhores, não, mas dá para entender. Alguém tem dúvida desse? Luísa? Tá. Luísa? Pode, Vitória? Pode sim. Mas você tem que saber
fazer comparação com fração também, tá bom? Dá menos trabalho, inclusive, tá, Vitória? É mais fácil. Então, não fuja de aprender a trabalhar com fração, tá? Não é difícil, é bem fácil, é mais tranquilo do que ficar trabalhando com número com vírgula, tá? Bom, olha só. Para comparar frações, eu preciso igualar o denominador. Então, o denominador vai ser 8. Por quê? Porque 8 é o MMC entre 4, 2 e 8. Aí, eu não posso mudar. Isso é trabalhar com frações equivalentes. Frações equivalentes significam a mesma coisa. Por exemplo, 1 sobre 2 é equivalente a 2 sobre 4. Significa que se eu pegar uma barra de chocolate, dividir ela no meio e comer uma parte, é a mesma coisa que eu dividir ela em 4 e comer duas, sabe? Fração equivalente é isso. A gente muda os números, mas significa a mesma coisa. Então, olha só, aqui, por exemplo, como que 4 vira 8? Multiplicando por 2. Então, quando eu divido 8 por 4, eu estou achando esse número multiplicador, que é o 2. Então, 4 vezes 2, 8. Então, eu tenho que multiplicar o 3 por 2 também, que vira 6. Por isso que eu faço 8 dividido por 4, 2. Para quê? Para achar esse multiplicador. Como que 4 virou 8? Multiplicando por 2. Então, eu tenho que multiplicar o 3 por 2 também. Por quê? Porque frações equivalentes são aquelas que você descobre multiplicando ou dividindo numerador e denominador pelo mesmo número. Então, 3 quartos, se você multiplicar por 2 em cima e 2 embaixo, vai dar 6 oitavos. Então, são frações equivalentes, tá? Essa aqui, 1 meio é igual a 4 oitavos, porque se eu multiplicar aqui por 4 e aqui por 4, vira isso. Mas aí, como que eu faço de forma prática? 8 dividido por 2, 4. Então, quer dizer que eu multipliquei o 2 por 4 para ele virar 8. Então, eu tenho que multiplicar 1 por 4 também. Decorando, a regrinha é divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, ok? 8 dividido por 8, 1. 1 vezes 5, 5. Agora, em vez de olhar para essas frações aqui, eu vou lá olhar para essas aqui que são equivalentes, ou seja, essa é a mesma coisa dessa, essa é a mesma coisa dessa e essa é a mesma coisa dessa. Aí, quando os denominadores são iguais, basta eu comparar um numerador. Então, eu queria saber qual é a maior. Entre 6, 4 e 5, a maior é 6. E 6 oitavos é o que está falando lá no enunciado, 3 quartos. 3 quartos a pessoa toma nas segundas, nas quartas e nas sextas. E a pergunta é, que dia ele toma mais quantidade de remédio? Então, é nas segundas, quartas e sextas. Por quê? Porque pelo cálculo, 3 quartos é maior do que meio e é maior do que 5 oitavos. Entendeu, Luísa? Entendeu, Beatriz? Pode, Heitor? Mas o ideal é você trabalhar com fração, tá bom? Vitória também tinha perguntado a mesma coisa. Não fujam de trabalhar com fração, que é mais fácil do que dividir, tá? Principalmente se você tiver números maiores um pouquinho. Bia, é assim, ó, você tem que igualar os denominadores para poder comparar. Qual vai ser o novo denominador? MMC. Depois que eu faço o MMC, eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. E aí depois eu comparo as frações, tá bom? Depois da aula você tenta fazer, e talvez tenha até outros exemplos aqui, para ver se você entendeu, tá bom? Bom, vou apagar então, já até mandei foto, né? Gente, então quem chegou depois, hoje a gente teria duas aulas. Uma das aulas, teria, né? Duas? Sim. Uma das aulas está lá no blog, que é para vocês fazerem os exercícios 1 a 15 do capítulo 10, tá bom? Eu já falei isso antes, mas tem gente que entrou depois. Se por um acaso não der para fazer os 15, faz a maioria, tá? E a data que eu coloquei lá no blog, no portal do aluno,
É porque eu vou começar a corrigir os exercícios naquele dia, que é na quinta-feira. Mas provavelmente não dá para corrigir 15 exercícios. Então, se você não conseguiu fazer tudo, não tem problema, não vou passar olhando exercício, nada disso, tá bom? Mas de preferência você faz. Isso, Luísa, certinho que você escreveu, tá bom? Certinho, certinho. Por que isso de fazer o MMC para igualar os denominadores? Porque se os denominadores forem diferentes, você não consegue saber quem é maior e quem é menor. Entendeu? Então você tem que colocar os denominadores iguais. Porque quando os denominadores são iguais, fica fácil. Por exemplo, 5 sobre 27 e sei lá, 7 sobre 29. Fica assim, ai meu Deus. Tudo diferente, fica difícil, entendeu? Imagina você dividir uma barra de chocolate em 27 e pegar 5, ou dividir em 29 e pegar 7. O que é maior, o que é menor? Você se enrola para fazer isso na sua cabeça, entendeu? Agora, quando os dois denominadores são 27. A barra está dividida em 27. Se eu pegar 3 pedaços ou 5 pedaços, o que é maior? Pegar 5 pedaços. Então, quando os denominadores são iguais, é moleza de comparar, entendeu? Quando eles são diferentes, não é. Tá conseguindo entender melhor, Luiz, o porquê de fazer todos os denominadores ficarem iguais? Mas é isso aí, gente. Isso. A gente vai conseguindo. A aula por aqui não é a mesma coisa, entendeu? Mas a gente tem que lutar, batalhar. Eu tô batalhando para vocês aprenderem e vocês batalham para aprender também, tá bom? Ou por aqui, ou entrando em contato comigo, eu vou fazer você entender a matéria, tá bom, gente? Só tem que perguntar, porque se eu não souber que você está com dúvida, não tem como eu ajudar, tá bom? A comunicação está sendo, assim, super importante, porque quando a gente está em sala de aula, às vezes eu olho para a carinha de vocês e eu vejo, eu sinto, assim, que parece que vocês não entenderam. Mas aqui, infelizmente, eu não estou olhando para a carinha de vocês, então vocês têm que me falar, tá? Se ficar com vergonha de falar aqui, mas não precisa, né? Mas se ficar, entre em contato comigo pelo e-mail, de outra forma, tá bom? Tem gente que às vezes está empacado no exercício, entra lá no WhatsApp, a pessoa não estou entendendo. Aí eu explico, a pessoa dispara e faz tudo, tá bom? Se eu não responder naquela hora é porque eu não posso, mas assim que der eu respondo. Bom, agora 13. Então, para quem entrou depois, estou na página 218. Vou escrever aqui. Página 218, puxou 2. 13. Um homem e uma mulher estão caminhando em uma pista reta. Imagina um calçadão da praia lá, só que retinho. Sempre para frente. Os dois iniciam no mesmo ponto, marco zero, no mesmo lugarzinho, e vão em direções opostas. Opostas quer dizer um para um lado, outro para o outro. Passando algum tempo, a mulher caminhou 2,3 quilômetros e o homem caminhou 3,6 quilômetros. Qual é a distância entre eles? Represente em número decimal e em fração irredutível. Bom, primeiro vamos entender. Tem uma pista retinha, mas eles não queriam caminhar juntos por algum motivo. Sei lá, para não conversar, né? Alguma coisa assim. Aí eles começaram em um lugarzinho aqui. Aqui foi o início da caminhada. Na matemática, esse ponto de início a gente chama de ponto zero, assim, sabe? Para marcar que saiu dali. Uma pessoa foi para um lado e caminhou 2,3 quilômetros. O outro foi para o outro lado e caminhou 3,6 quilômetros.
quer saber qual a distância entre eles. Qual a distância entre eles? O que eu tenho que fazer, gente? Somar, não é isso? Eu tenho que somar 3,6 mais 2,3. 6 mais 3, 9. 3 mais 2, 5. Ok? 5,9. Então, qual a distância entre eles? 5,9 quilômetros. E quer que a gente represente o número. A distância entre eles é 5,9 quilômetros. Represente o número decimal, em decimal e em fração irredutível. Bom, decimal é isso aqui, já está aqui. Decimal. E fração irredutível é transformar o 5,9 em fração. 5,9, eu vou escrever o número 100,59 e colocar sobre 10, ok? Por quê? Porque aqui tem uma casa decimal só. Uma casa decimal, que é um número depois da vírgula. Quando aqui tem uma casa decimal, aqui vai ter um zero. Então, eu escrevo o número sem a vírgula, no caso 59, e coloco o número 1 com o tanto de zeros igual à quantidade de casas decimais. Então, fica 59 sobre 10. Quando fala fração irredutível, é porque se der para simplificar, eu sou obrigada a simplificar. Mas nesse caso, não dá para simplificar. Então, as respostas são 5,9 em decimal e 59 sobre 10, que é a fração irredutível, ok? Essa aqui é a nossa fração irredutível. O que é irredutível? Que não é possível simplificar. E o que é simplificar fração? Dividir numerador e denominador pelo mesmo número. Ah, gente, isso aqui, na verdade, eu já fiz 13 e 14 junto, porque a 14 pedia para desenhar. Tá? Então, a 13 e a 14 já estão aqui juntas. Tudo bem? Alguém tem dúvida dessa? Não? Beleza. Então, ó, presta atenção, marca aí no seu livro. A principal palavra desse exercício é a palavra opostos, tá? Porque eles foram em direção opostas. Se eles fossem para o mesmo lado, não seria assim que a gente ia fazer, somar as distâncias entre eles, tá? Ia fazer a subtração. Bia, olha só, se uma pessoa vai para um lado e a outra vai para o outro, sabe? Você começou a andar aqui, você e sua amiga, você e sua mãe, por exemplo. Aí uma anda 2 metros para cá, a outra anda 3 metros para cá. A distância entre vocês duas vai ser 5. Quando, quando as pessoas andam em linha reta, saem do mesmo ponto, uma vai para um lado, outra vai para o outro, a soma delas que é a distância, tá bom? E para transformar número com vírgula em fração,
você escreve o número sem a vírgula, e aí vê quantas casas decimais que o número tinha e coloca no denominador, ou 10, ou 100, ou 1000, de acordo com a quantidade de casas decimais, você vai colocar a quantidade de zeros, tá bom? Tô vendo que a Ana Clara entrou aí depois. Ana Clara, eu pedi para todo mundo mandar um e-mail para mim dizendo como tá na matéria, se teve alguma parte para trás que não entendeu direito, para eu planejar aulas de revisão, tá bom? Então, assim, mesmo que a pessoa não tenha dúvida nenhuma, me manda para eu saber. Ah, professora, eu tô bem, tô junto com você, tô entendendo sim, tá bom? Uhum. Teve aluno aí que já me falou, ah, a parte de radiação eu não tô bem. Então, eu programo uma revisão em cima daquilo que vocês estão com mais dificuldade. Mas radiação é normal de ter um pouquinho mais de dificuldade mesmo. Mas aí eu posso voltar e explicar melhor agora que as aulas também estão um pouco melhores, né? Antes estava meio corrido quando eu dei essa parte. Corrido não, mas assim, a gente não estava tendo aula online quando teve essa parte de radiação, né? E aí talvez depois eu tenha falado muito rápido, né? Então não tem problema nenhum, não. Eu dou uma revisãozinha, tá? Qualquer coisa. Então, Bia, manda e-mail para mim para eu anotar tudo, porque aí eu abro meu e-mail. Todas as turmas vão me mandar, eu tô pedindo para todo mundo. Aí eu abro meu e-mail e já anoto tudo, entendeu? Melhor do que os chats. Os chats eu me perco um pouco. Mas eu volto sim, não tem problema não, tá bom? É o e-mail que mandaram para a família aí, deixa eu tentar me lembrar. Eu tenho outro, mas as coisas de escola, agora a gente está concentrando tudo nesse. Cariacica. Ponto. Ah, não tô conseguindo me lembrar, gente. Não tô conseguindo lembrar. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Não tô conseguindo lembrar. Eu sei que tem Darwin GV, mas não tô conseguindo lembrar. Hum. É isso aí. Ritcaneco, arroba DarwinGV, de Grande Vitória, arroba gmail.com. Pronto. É isso aí. Já sei que todo mundo falou saúde aí. Bom, vamos lá. Agora o 15. 15. Marcos e Amanda estavam participando de uma corrida de rua e levavam um chip no tênis para marcar a localização deles durante a prova. Em certo momento, o chip enviou para o sistema de computador a seguinte reta que mostra a posição exata dos dois corredores. Esse A na reta é de Amanda e o M é de Marcos. Sabendo que A é o ponto de localização de Amanda e M é o ponto de localização de Marcos, determine quantos quilômetros Amanda e Marcos já percorreram respectivamente. De onde que eles saíram? Ah, saíram do ponto zero lá, que está escrito partida, né? A Amanda
se você olhar direitinho, ó, até 1 quilômetro tá dividido em quantos espacinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ela está exatamente no meio entre 0 e 1. Então, esse ponto A é 0,5 quilômetros, que é o que está na letra A. E aí já acabou. A resposta é a letra A, porque não tem outro com 0,5. Mas vamos entender por que que o Marcos é 1 inteiro e 4 quintos. Obrigada, Vitória. Então, foi isso mesmo. itcaneco.darwingv@gmail.com. E eu não botei isso, não? Botei outra coisa? Ah, o meu tá errado, tá com 2 arrobas aí. Nesse primeiro arroba era um ponto. O seu tá certo, Juliana. Gente, por favor, ó, é ritcaneco.darwingv@gmail.com, tá? Não existe e-mail com 2 arroba igual eu coloquei ali, aí não. O primeiro arroba é um ponto. É o que foi na agenda de vocês mesmo, tá? É o que foi na agenda de vocês. Isso, Juliana, obrigada. Isso aí mesmo. É o que a Juliana colocou agora, gente. Tá. Vamos entender agora por que que o M é 1 inteiro e 4 quintos. 1 inteiro, porque se a pessoa saiu da partida e já tá lá onde o M está, ele passou pelo 1, tá? Ó, então, aqui é o 0, aqui é o 1 e aqui é o 2. E o M tá aqui assim, mais ou menos. Então, se ele saiu daqui para lá, ele já andou 1 quilômetro. Ele passou pelo 1. Então, é 1 quilômetro. E aqui, exatamente aqui onde marcou o M, se você contar os espacinhos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, conta na apostila direitinho, aqui é o 8º espacinho, de um total dividido em 10 espacinhos. Então, esse pedaço aqui, ó, é 8 décimos. E 8 décimos, se você dividir por 2 em cima e 2 embaixo, é 4 quintos, tá? Então, ele andou 1 inteiro e 4 quintos. Deu para entender? Ó, vai pela reta aí da apostila, quem tá com a apostila. Ele saiu do 0 e foi em direção ao 2. Então, ele já passou de 1 quilômetro. Então, ele andou 1 quilômetro e ele não chegou no 2. Então, ele andou só uma parte. Desse segundo pedaço, que é de 1 quilômetro até 2 quilômetros, tem 10 divisões e ele está na 8ª. Se ele andou 8 divisões das 10, é porque a fração é 8 décimos. Então, é 1 inteiro e 8 décimos. Só que 8 décimos dá para simplificar, dividindo por 2 em cima e embaixo. Então, vai ser 1 inteiro e 4 quintos. Ok? Alguém não entendeu? Não? Aqui é o 0, aqui é o 1 e aqui é o 2 quilômetros.
Ó, presta atenção, Bia. O M está aqui. Nesse pedaço aqui, todo, está dividido em 10. São 10 divisões. Igual no livro, tá? Não sei se você tá com o livro aí. Tem 10 pedacinhos, tá? Ele andou 8 pedacinhos. 8 pedaços. 8 partes. Vou botar divisões, igual eu botei embaixo. Vou botar partes, eu acho que partes é uma melhor palavra. Então, esse pedaço estava dividido em 10 partes e ele andou 8 partes. Então, ele andou daqui até aqui, ele andou 1 quilômetro. E nesse pedaço, ele andou 8 partes de 10. Só que 8 décimos eu posso simplificar. Então, ele andou 1 quilômetro e 4 quintos, porque eu dividi por 2 o 8 e o 10. Ok? Então, a resposta é a letra A. Luísa e Bia, entenderam agora? Ok, Bia. Pessoal, então, olha só, repetindo, eu coloquei... Luísa, agora você entendeu melhor? Tá bom. Eu coloquei lá no portal do aluno para vocês fazerem os exercícios de 1 a 15 do capítulo 10, que é a representação do conjunto dos números racionais na reta numérica. Por quê? Porque a maioria dessas coisas que estão pedindo aqui no exercício, a gente já viu, tá? Mas se tiver alguma coisa que vocês não entenderam, pula aquele exercício. Ou então vai lá no portal Eleva, dá uma olhadinha e se você entender bem, se não, deixa para depois, tá? Porque a maioria é comparação entre fração, comparação entre número decimal, que vocês já sabem mais ou menos. Então, vocês vão tentar fazer representação em reta numérica, tá bom? E aí, na próxima aula, que é quinta-feira, eu dou uma revisadinha nesse capítulo, nessa parte de oposto, simétrico. Mas isso é tudo coisa que a gente já viu esse ano, lembra? O oposto de mais 5 é menos 5. Então, o oposto de mais 5,2 é menos 5,2. É só trocar o sinal. O módulo é a distância até o zero. Então, o módulo de menos 3,5 é 3,5. Então, vocês podem dar uma lidinha no capítulo. Tem um resuminho lá no portal do aluno. E vamos tentar fazer exercício, tá bom? Ah, eu não consegui. Anota aí que não conseguiu. E aí vai me perguntar na aula, tá? Ah, eu quero ir lá no portal do Eleva para ver se eu consigo entender. Vai lá no portal Eleva e vê se consegue entender, tá bom? É assim que vai funcionar. E aí, qualquer coisa, vocês vão reclamando, vão comentando, vão dizendo se tá bom ou não. E a gente vai se ajeitando, tá bom? Porque também não tá fácil para mim, não, dar aula desse jeito. Gente, encerro por aqui hoje, porque eu tenho que entrar já em outra aula. Então, sempre vou encerrar uns minutinhos antes. Eu acabei os exercícios do capítulo 9, fica para vocês fazerem o 10. Não deixa acumular matéria, tá bom? Mas é aquilo, eu mandei fazer 15, 15 é muito. Então, talvez não dê tempo de fazer tudo, não tem problema. Eu não vou olhar quem fez, quem não fez, porque não tem como, tá? Agora vai da consciência de cada um saber que tem que estudar para se preparar para o futuro. A gente não sabe até quando que a gente vai ficar desse jeito, né? Então, gente, muito obrigada pela presença. Beijão para vocês. Continuo com saudades, mas vamos lutando para ensinar e para aprender desse jeito, né? A gente está aprendendo a perguntar mais para os colegas, né? Vocês também podem perguntar para o colega, olhar lá no portal. E vamos levando assim, tá bom? Beijão para vocês. Podem sair. Se vocês tiverem outra aula, também já vai entrando lá na outra aula, tá? Beijos. Tchau.
Tchau, Bia. Tchau, Juliana. Obrigada pela participação de vocês, tá?